Deuteronômio 6. E o Senhor expôs, Deuteronômio 8, o Senhor expôs o que estava no coração deles, não é? Mas o que eles fizeram com isso? Nada. Eles murmuraram contra o Senhor, eles rebelaram contra o Senhor, eles rebelaram contra Moisés. Não é? Então, é claro que os... Ou seja, a história da Bíblia mostra que várias vezes, desde o deserto, lá, desde tirar o povo de Deus da escravidão no Egito, sempre só tem um remanescente pequeno. Remanescente já quer dizer uma pequena parte, né? Pelo menos essa é a ideia que eu entendo do remanescente, que realmente creu em Deus e crê em Cristo e está sendo governada pelo Espírito Santo de Deus e de Cristo. Eles três em um, trindade. E é isso que nós estamos fazendo aqui na academia, procurando divertir as pessoas para entender por que Jesus Cristo encarnou, quer dizer, Deus Filho, deu a vida para a gente e a gente não vive nele. Ele veio aqui para a gente viver nele e ele viver em nós e termos uma vida eterna. É, é difícil quem tem essa certeza e vive nesse mundo, mas é uma função importante que Deus tem para cada um de nós que nasceu de novo, que é pregar o Evangelho e falar da vida espiritual. É o que nós fazemos 24 horas e através das atividades aqui da academia e no trabalho da empresa. Só que nós fomentamos o empreendedorismo geotécnico, porque nós somos graciados por ter essa expertise. Mas nosso trabalho é para a glória de Deus, sobretudo, e guiados pelo Espírito Santo, tendo Cristo como cabeça. Isso não é religião, isso é vida espiritual. O escopo desse versículo não é literal, não é natural, é espiritual. Efeito da justiça, fruto da justiça. A justiça que foi cumprida com toda a sua plenitude na cruz do Calvário. O que ela nos trouxe? Paz. O que ela abriu para nós? Um lugar de descanso, de sossego, de quietude, de tranquilidade. Será que temos realmente vivido vidas de silêncio no coração? Não atingiremos, a não ser que pratiquemos solitude, a sós com Deus e expostos à vida e luz da sua palavra. Então, o verso 19 conclui assim: ainda que haja saraivada, caia o bosque. O bosque já caiu em tua história algumas vezes? E qual foi a reação, a resposta? Desespero, dor, angústia, depressão? Ou debaixo das suas asas eu canto jubiloso? E finalmente ele diz: e seja a cidade inteiramente abatida. Então, a quietude traz, digamos assim, a solitude para o lugar de serviço e da vida diárias. Terceiro aspecto dos 6 que vamos citar. Essa quietude do coração, ela sempre é gerada pela palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é a realizadora de tudo em nossas vidas. Absolutamente tudo, desde a regeneração. Pedro vai escrever, mais uma vez Pedro, na sua epístola, Pedro 1, ele vai dizer: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive e é permanente. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é criativa, a palavra de Deus é fecunda. Não é? Então a quietude é criada a partir da palavra de Deus. Nós carecemos desesperadamente, nesses dias que vivemos como cristianismo, que haja irmãos e irmãs que amem a palavra do Senhor. Jovens que amem a palavra do Senhor. Mais extras que disponham seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel. Ah, meus amados irmãos, imaginemos que os irmãos têm aqui 4, 5 irmãos que são considerados os irmãos mais velhos. O que seria dessa assembleia?
com esses irmãos cheios da palavra viva de Deus. Isso vale para todas as assembleias. Não é? O que seria? Então temos que fazer a pergunta. Por que, de modo geral, não vemos isso? Por que, de modo geral, há outras coisas ocupando o nosso coração e não a palavra do Senhor? Paulo escreve assim para Timóteo: merecedores de dobrados, honorários, na verdade o sentido lá é honra, é claro que inclui sustento, porque essa é uma responsabilidade do corpo de Cristo, né? Quando é o caso de um irmão se entregar ao serviço ao Senhor, por chamado do Senhor, reconhecido pela Assembleia em serviço em tempo integral, então é importante que, obviamente, os irmãos que entendem o que isso significa, cooperem com esse irmão, localmente. Mas vamos ao sentido mais profundo do texto. O sentido ali é honra. Merecedores de dobrada honra são os presbíteros que presidem ou que lideram bem. E aí ele enfatiza assim, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Meus irmãos, a igreja dos... Esse é o nosso objetivo. Afadigar, se desgastar, deixar-se gastar, fomentando o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Numa situação real da empresa, com as pessoas que trabalham conosco, num modelo de relacionamento totalmente fora do modelo do mundo, mas atendendo às leis, mas uma relação empreendedora, cada um empreendendo-se e levando as pessoas, através da atividade aqui da academia, que a gente treina a vida espiritual, para que as pessoas no dia a dia sejam guiadas pelo Espírito Santo. Aí elas vão entender o que nós temos a dizer. É o Espírito Santo que vai revelar para elas, não é o intelecto delas. E aí que eu errava, e ainda erro, achando que é o meu falar que vai atingir o coração da pessoa. Não, é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não vive no coração da pessoa, ela vai fazer na marra, ela vai fazer com má fé, ela vai fazer rejeitando, ela vai fazer ou não vai fazer. Isso é muito triste. Por isso que a gente deseja, aqui na Academia Dinamis, que muitos venham a ter a habitação do Espírito Santo, porque é só com a habitação do Espírito Santo que nós vamos nos entender. Nós estamos no corpo de Cristo. O entendimento entre uma pessoa que nasceu de novo, que tem uma certa maturidade, com outro, com ímpio, com religioso, que não nasceu de novo, é muito difícil. Porque o que um fala, o outro só consegue ouvir intelectualmente. E quando um filho de Deus fala com outro, é lógico que a gente fala com a voz, mas a compreensão verdadeira vem através do Espírito Santo. É isso que eu tenho tido revelação. É lógico que tem alguma comunicação que é bem básica. Por exemplo, fulano, pega um livro. Aí precisa de revelação. Mas quando é coisa muito óbvia, não tem problema. Mas eu estou falando quando a coisa é um pouco mais profunda. Por exemplo, nós temos na nossa empresa alguma linguagem de planejamento, de fluxo financeiro operacional, PPPO, que é um planejamento, e essas coisas as pessoas não conseguem entender, não conseguem realizar, não conseguem ouvir, e não conseguem ler e discernir e nem perguntar, porque eles faltam maturidade espiritual. E por isso que nós temos a academia, para treinar a maturidade espiritual
com aqueles que trabalham conosco, aqueles que vão vir ou podem vir a trabalhar conosco. Senhores, acabou o nosso tempo de hoje. Amanhã às 10 horas da manhã nós estamos com a live, agora um tema do estudo da vida espiritual, a live sobre a mesa do Senhor, muito importante, tenho estudado com muita gana para compreender a profundidade da, da cruz ou da mesa do Senhor ou da Santa Ceia, né? A ceia do Senhor. Mas enfim, eu estou estudando e quero estudar com vocês, e domingo às 10 horas sempre vai ser o tema, a mesa do Senhor, né? E nós vamos estar aí junto com, principalmente, o pessoal da Assembleia lá de Goiânia, que é liderada, segundo me consta, pelo Luiz Fontes. Então, amanhã às 10 horas, essa nova pegada para a gente se desenvolver, tá bom? Uma boa noite. Para quem não jantou, uma boa janta aí. Tchau, tchau. Muito obrigado.